a gente vai voltar a falar aqui sobre a morte do Jô Soares, reconhecido como um dos maiores nomes da arte brasileira, marcou época, teatro, cinema, televisão e literatura. José Eugênio Soares nasceu no dia 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Filho de Orlando Heitor Soares e Mercedes Leal Soares, mudou com a família aos 12 anos para a Europa. Poliglota, falava português, inglês, francês, italiano e espanhol. Por isso, pensou em ser diplomata. Mas o talento para as artes logo se manifestou. Enquanto estudava na Suíça, se apaixonou pelo teatro. Atuou e dirigiu mais de 15 espetáculos ao longo da carreira. Jô sempre conciliou os palcos com as telas e a literatura. A partir do fim da década de 50, ainda aos 20 anos, começou a trabalhar em emissoras de TV cariocas. Na década de 60, foi para a TV Record em São Paulo, onde atuou em diversos programas. Nesse período, também dirigiu o filme O Pai do Povo e atuou em outros 2 longas. Em 1970, estreou na Rede Globo e começou a se destacar com humor. Jô criou personagens e bordões que marcaram a TV brasileira. Estrelou o show Viva o Gordo, um projeto feito para ele e exibido até 1987. Jô deixou a Globo e foi para o SBT. Na emissora paulista, fez o próprio programa, inspirado nos talk shows americanos. Ali começou a unir ainda mais o humor e o jornalismo. Criou um estilo irreverente e fez mais de 6.000 entrevistas com personalidades brasileiras e internacionais. Ele disse à época que o Jô Soares 11:30 foi a realização de um sonho. Depois de 11 anos no SBT, voltou à Globo em 2000 com o programa do Jô. A atração ficou 16 anos no ar. Além das entrevistas na televisão, Jô Soares escreveu para revistas e jornais. Também contribuiu para a literatura a partir de 83, quando lançou o primeiro livro, O Astronauta Sem Regime. Entrou para a lista dos autores mais vendidos com O Xangô de Baker Street. O livro, traduzido em 10 idiomas, também virou filme no começo dos anos 2000. Jô ainda publicou mais 3 títulos entre 98 e 2011. Na vida pessoal, casou-se 2 vezes. Da primeira união, teve um filho, que morreu em 2014. Depois de sair da TV em 2016, passou a ter uma vida discreta, mas continuou produzindo. Nesse mesmo ano, foi eleito para a Academia Paulista de Letras. No ano seguinte, lançou Jô Soares, uma autobiografia desautorizada. Nos últimos anos, passou a enfrentar problemas de saúde. Ele faleceu nesta madrugada de 5 de agosto, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Um beijo do gordo. Esse beijo estralado que ele dava no encerramento do programa era uma das marcas, né? Como era gostoso a gente encerrar as nossas noites, né? Vou dormir depois de ouvir o Jô com as entrevistas brilhantes. E fez muito mais, né? Cinema, mais, né? Teatro, literatura. Era um gênio em várias artes. É isso aí, um cara absolutamente culto, inteligente, mas capaz, e até por isso, né? Mas não, e por isso capaz de se comunicar com a massa em diversas situações, desde aquele humor mais escrachado lá da família Trapo, passando por uma infinidade marcante de personagens no Viva o Gordo, em que ele fazia graça e com graça fazia crítica social, crítica política, depois como um excepcional entrevistador, que como a gente conversou aqui agora mais cedo, era capaz de, no mesmo programa, entrevistar um político importante, um especialista em astronomia e uma pessoa absolutamente desconhecida de quem ele conseguia extrair histórias absolutamente magistrais, né? Essa capacidade dele de conseguir ser vários, sendo um só, acho que é um dos segredos para ele se transformar nessa figura absolutamente marcante da história do país, né? Da cultura do país. Como eu disse mais cedo, essas pessoas assim que entram na casa da gente, que nos fazem rir, que nos fazem bem, que transmitem conhecimento sem soberba, acabam estabelecendo com a gente uma relação quase que familiar, né? E hoje, sem dúvida alguma, cada um de nós perde um pedacinho, o Brasil perde um pedacinho, mas tem a missão agora de cultuar tudo que ele deixou pra gente.
É isso, olhar para o homem, né? Olhar para a gente. Acho que era isso que fazia o Jô tão interessante. Ele sabia traduzir a essência da humanidade, das culturas, né? Ele tão viajado, tão culto, tão lido, tão letrado também, fazia isso com tamanha inteligência. Obrigada, Jô. Viva o gordo, hein?